A liturgia de hoje nos convida a louvar, honrar e glorificar a Deus com nossas palavras e, sobretudo, com nossas vidas. Para isso, nós precisamos estar unidos à palavra de Deus, como ouvimos agora no Evangelho segundo João, como nos ensina Jesus. A primeira leitura do livro de Daniel, o livro de Daniel foi escrito no século II, mas utilizando recursos do século VI a.C., para falar de um momento que o povo estava vivendo. E é um livro que convida o povo a uma resistência contra tentativas de poderes externos à religião, de poderes políticos, de manipular a religião para fins políticos e de outras naturezas. E narra a história de 3 jovens, chamados Sidraque, Misaque e Abdênego. Esses 3 nomes são nomes caldeus, são nomes babilônicos. A narrativa se dá durante o cativeiro da Babilônia, quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou os israelitas como escravos para a Babilônia, a capital do reino dele. E esses 3 jovens, que receberam nomes babilônicos, tiveram seus nomes judaicos mudados, foram escolhidos para ocupar cargos de importância na administração do Império Babilônico. Os seus nomes judaicos eram Ananias, Misael e Azarias. É importante nós entendermos o significado dessa mudança de nome. O nome na Bíblia é muito importante. Ele diz quem é a pessoa, determina a identidade da pessoa e a missão que a pessoa exerce nessa vida. Mudar o nome significa mudar a identidade e mudar a missão. Por isso, na igreja, e nós vemos isso na história da salvação, quando alguém tem mudado a sua história de vida, recebe uma missão de Deus, ele muda de nome. Isso já aconteceu desde já com Abraão. Por isso, na história da igreja, a partir de determinado momento, os papas mudaram de nome. Quando um cardeal era eleito bispo de Roma, ou seja, o papa, ele muda o seu nome. Por isso, Papa Francisco teve seu nome mudado. O nome dele é Jorge, mas quando foi eleito papa, ele adotou um outro nome. Assim, todos os papas, desde há centenas de anos. Mas nesse caso aqui específico, essa mudança de nome tinha um caráter negativo, porque o rei Nabucodonosor, governando o império formado por vários povos, ele tentava manipular a religião para poder manter o controle sobre o seu império. Mudando o nome daqueles 3 jovens que ele escolheu para a administração no Império Babilônico, deixando de lado seus nomes de origem e adotando o nome babilônico, ele tentava instrumentalizar aquelas pessoas, fazer com que aqueles jovens perdessem o contato com as suas raízes, com a sua cultura e fossem absorvidos pelo Império Babilônico, para assim serem mais facilmente conduzidos. No entanto, esses 3 jovens não aceitaram isso, não aceitaram deixar de servir a seu Deus Javé para servir aos deuses babilônicos. Ou seja, eles se recusaram a praticar o que nós chamamos de idolatria. E aqui nós precisamos aprender uma coisa: idolatria não tem nada a ver com o uso de imagens. Idolatria é um comportamento de negar o Deus verdadeiro, criar um Deus falso para si e passar a servir esse Deus de conveniência. Nós podemos perfeitamente usar imagens e ícones nos nossos cultos a Deus, fazendo isso de forma consciente e correta, e isso não significa idolatria. No entanto, qualquer atitude que nos leva a colocar uma causa, uma pessoa, um objeto no lugar de Deus e colocar nessa causa, nessa pessoa, nesse objeto, a esperança que nós deveríamos
voltar para Deus, isso é um ato de idolatria. Servir a um Deus falso é idolatria. O Papa Francisco tem chamado a atenção para isso, que o nosso mundo é cheio de deuses falsos. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos tornar idólatras, servidores de um Deus que não é o Deus verdadeiro. E nós sabemos que o Deus verdadeiro é o Deus de Jesus, é Ele próprio, Ele, o Filho de Deus. Só servindo a Jesus é que nós superamos essas questões. Aqueles 3 jovens, eles confiaram na palavra de Deus, eles estavam unidos à palavra de Deus, estavam unidos a Deus. Por isso não temeram nenhuma consequência de se recusarem a agir de forma idolátrica. E Deus então percebeu o coração deles, percebeu a sinceridade deles e mandou um anjo, um mensageiro, a palavra anjo significa mensageiro, para poder libertá-los daquele suplício da fornalha. E eles só conseguiram isso porque então estavam unidos a Deus, foram fiéis à palavra e à promessa de Deus. No Evangelho nós temos a mesma coisa, Jesus dizendo que se nós quisermos ser verdadeiros discípulos dele, verdadeiros servidores dele, nós devemos estar unidos a ele, respeitando a palavra dele. Por isso, ele vai dizer também que quem permanece unida à palavra de Deus conhece a verdade, e a verdade nos liberta. E o que é a verdade? Na Bíblia existem 2 palavras significando verdade, uma do hebraico, outra do grego. Nós estamos mais acostumados com o conceito grego de verdade, cuja palavra é aletheia, porque nós somos ocidentais e a cultura ocidental é toda derivada da cultura grega e da cultura romana. E o que significa aletheia, o conceito de verdade no grego? Significa a adequação daquilo que nós pensamos em relação ao objeto que nós observamos. Quando aquilo que nós dizemos ou pensamos está de acordo com a realidade que nós queremos descrever, isso significa verdade na cultura grega. No entanto, no hebraico, a palavra emet, que é a palavra traduzida por verdade, significa uma outra coisa. Emet significa algo sólido, algo que nós podemos nos ancorar sem medo de cair. Significa algo fidedigno, algo fiel, algo que nós podemos confiar sem medo de errar. Nós não precisamos escolher entre esses 2 conceitos, eles são complementares. Jesus é a verdade. A verdade, então, não é uma coisa, é alguém, é uma pessoa, é Jesus. Deus é a verdade. E esses 2 conceitos se integram em Jesus, tanto no sentido grego quanto no sentido hebraico. No sentido grego, Jesus é a verdade porque tudo aquilo que ele nos ensina é correto. Ele nunca nos ensina algo errado, algo que não vai nos conduzir à vida. E é também no sentido hebraico. Jesus é o ser sólido, é aquele que nós podemos confiar. Ele nunca vai nos sugerir fazer alguma coisa que vai atentar contra a nossa vida e a vida dos outros. E é assim que nós devemos agir. Nós devemos acolher a verdade que é Jesus, tanto no sentido intelectual da doutrina que ele nos ensina, que ele nos propõe, quanto da pessoa dele. E se nós fizermos isso, nós seremos libertos, porque a verdade liberta. E a verdade não só nos liberta mas nos liberta para. A verdade nos liberta de toda escravidão. A verdade nos liberta do fracasso. A verdade nos liberta de todo erro. Mas não só nos liberta disso, ela nos liberta para. Ela nos liberta da morte para que nós vivamos.
ela nos liberta do túmulo para que nós tenhamos acesso à vida. A verdade é sempre libertadora, e a libertação é sempre libertar de algo menos bom para algo mais pleno. E é isso que a liturgia nos propõe. Quando nós percebemos isso, nós passamos a servir a Deus com as nossas palavras e também com as nossas ações, assim como aqueles jovens. E aí, a partir desses jovens, nós podemos pensar no momento em que nós estamos vivendo agora, nesse confinamento social devido ao coronavírus. Eu quero dirigir uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo aos jovens da nossa paróquia e a todos aqueles jovens que estão acompanhando essa celebração litúrgica pela internet. Quem é o jovem? O jovem é o belo horizonte da igreja e da humanidade. Essa expressão de que o jovem é o belo horizonte da igreja e da humanidade não é minha, é de Papa João Paulo II. Quando ele veio a primeira vez ao Brasil, em 1980, em cada capital brasileira ele celebrou uma missa para determinado segmento da sociedade. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ele celebrou uma missa para os jovens numa grande praça que é até hoje chamada de a Praça do Papa. E ele, olhando para aquela multidão de jovens, milhares de jovens, entre aquelas montanhas de Minas Gerais, ele fez essa relação com o nome da cidade. Olhou para eles e falou assim: daqui de onde eu olho para essas montanhas, eu vejo um belo horizonte. Ele não estava se referindo à geografia, ele estava se referindo aos jovens. Por que ele disse isso? Porque os jovens são cheios de qualidades. Os jovens são sinal de renovação. Os jovens têm energia, os jovens têm criatividade, os jovens têm capacidade de se entregar, de generosidade. E o Papa percebeu isso. E alguns anos mais tarde, na França, em Paris, em 1997, o mesmo Papa João Paulo II, que agora é São João Paulo II, ele que criou a JMJ, e aí a gente percebe o quanto a igreja valoriza os jovens. Ele disse para os jovens: não se deixem instrumentalizar, não se deixem manipular. Exatamente o que Sidraque, Misaque e Abdênego fizeram. Eles não se deixaram manipular pelo rei da Babilônia. Eles preferiram servir ao Deus verdadeiro e enfrentar as consequências disso, confiando que Deus os libertaria da morte para viver em plenitude. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês jovens que estão acompanhando essa missa pela internet. Para você jovem da Paróquia São José, para você jovem que frequenta nossos grupos jovens, o FUC, o JALC. O FUC fez 40 anos, o JALC um pouquinho mais novo. Tive a oportunidade de ver esses dois grupos de jovens nascerem. Mas também para vocês jovens que fazem parte da catequese, para vocês jovens catequistas, para vocês jovens catequizandos, para você que está se preparando para o sacramento da Crisma, e enfim para todos os jovens da nossa paróquia que participam da nossa comunidade. Vocês são muito queridos por Deus e muito importantes para a igreja. A igreja precisa de vocês, das suas capacidades, e a Paróquia São José está aberta para vocês. O Padre Antônio, desde que chegou aqui em 2013, tem aberto espaços de participação para os jovens. Desde que ele chegou, os jovens têm oportunidade de ocupar funções importantes na paróquia e têm correspondido à altura. Isso mostra o quanto o Padre Antônio percebe a importância dos jovens. E o que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que o Padre Antônio está concordando sobre a importância de vocês, porque ele próprio abre esse espaço. Não
se permitam ser manipulados por ninguém, por nenhuma instituição, por nenhuma pessoa, por nenhum veículo que queira despersonalizar vocês, que queiram tirar de vocês aquilo que vocês são. E o que é que vocês são, antes de mais nada? Aquilo que todos nós somos, filhos e filhas de Deus. Para isso, vocês precisarão estar unidos à palavra, ouvir a palavra, interiorizar a palavra, viver a palavra, ser fiéis à palavra de Deus, para descobrir quem de fato são, filhos e filhas de Deus. Por isso, nessa noite, nós queremos abraçá-los, pela importância que vocês têm, não pela importância que vocês terão no futuro, mas porque tem, pela importância que têm hoje, pelo que são, não pelo que serão um dia. Repito, sintam-se acolhidos na nossa comunidade, sintam-se abraçados. Vocês são enviados de Deus, anjos de Deus, para ajudar os outros também a se livrarem das fogueiras que nos são impostas, quando nós nos recusamos a prestar culto a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Gostaria de fazer referência a dois momentos. Uma, a missa de ontem, na homilia do Padre Antônio, onde ele levantou questões importantes sobre a identidade de Jesus. Quando Jesus usa a expressão "eu sou". Quando ele usa a expressão "eu sou", ele está dizendo que ele é Deus. Eu gostaria que vocês retornassem depois a essa homilia da missa de ontem e prestassem bem atenção no que o padre falou na homilia. Essa missa está disponível no YouTube e no Facebook da paróquia, porque ela tem relação com tudo aquilo que nós estamos falando aqui agora. E quero reportar também ao Evangelho do domingo, ao Evangelho de Lázaro, onde Lázaro suplica a Deus, o nome de Lázaro significa "vinde, ó Deus, em meu auxílio", Deus que me ajuda, Deus que me auxilia, e Jesus intervém para retirar Lázaro do túmulo, para conduzi-lo à vida. E é essa a missão de cada um de nós. E nesta quarta-feira, quero dizer para você, jovem, que é também a sua missão. Nesse confinamento social, eu sei que você, jovem, está passando por muitas dificuldades, está passando por ansiedades, por dúvidas interiores, mas nesse momento, não se sinta sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem o apoio de Deus, tem o apoio de Jesus Cristo, o Filho, que se faz nosso alimento na Eucaristia e na Palavra. E você tem também todos os seus irmãos e irmãs. Você tem o apoio do Padre Antônio, que é o nosso pároco. Você pode contar também com o apoio meu, um diácono da paróquia, porque nós sabemos que vocês estão passando por dificuldades. E por que eu estou dizendo que eu sei e que nós sabemos que vocês estão passando por dificuldades? Porque eu já tive a idade de vocês, o Padre Antônio já teve a idade de vocês. Nós já fomos jovens como vocês são agora. E aí, nesse momento, eu dirijo uma palavra para os adultos, aqueles que já têm mais um pouco de experiência. Para nós que já fomos jovens um dia, a nossa tarefa é sermos capazes de compreender essas angústias dos nossos jovens, valorizá-los nas suas qualidades, sermos suporte para as suas necessidades, ajudá-los a cumprir sua missão, a missão de não permitir que esse isolamento transforme os nossos lares em túmulos, mas que nós sejamos fiéis, que vocês jovens sejam capazes de transformar os seus lares nesse confinamento em Betânias. Betânia era o vilarejo onde Jesus era acolhido por seus amigos. Betânia significa a casa do pobre, aquele que é despojado de elementos que não são essenciais.
Que você, jovem, ajude a fazer da sua casa a casa do pobre, Betânia, onde Jesus possa ser acolhido. E nós acolhemos Jesus na pessoa dos outros. Vocês são importantíssimos nesse momento. Como Sidraque, como Misaque, como Abdênego. Não se permitam, repito, instrumentalizar, como pediu o Papa João Paulo II. Sejam vocês mesmos, sejam filhos e filhas de Deus. Sejam verdadeiros jovens, porque o mundo precisa de vocês, a igreja precisa de vocês, todos nós precisamos de vocês. Repito, sintam-se amados, sintam-se acolhidos, apoiados e abraçados por todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.